Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, também você que nos acompanha agora pelo canal no YouTube ou pelo Facebook, nós ouvimos o Salmo cantar assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. De fato, é isso que nós acompanhamos durante esta semana santa, mas semana de dor para Jesus Cristo, a sua rejeição definitiva por parte da humanidade. Como diz-nos um santo muito caro à tradição popular, o amor não é amado. O amor foi rejeitado, podendo nos amar e de fato nos amando, amou-nos até o fim. Quer dizer, com intensidade, com disposição, sem recuar de seu amor. Mas seu amor foi rejeitado e pregado numa cruz. Humilhado, desceu ao mais profundo da desumanidade, conheceu a morte. Nós dizemos ainda mais na nossa fé: desceu à mansão dos mortos. Os orientais vão mais longe ainda: desceu aos infernos. Cristo conhece a humilhação total. Aquele que não tinha pecado é feito pecado para nos salvar. E indo aos infernos, combate a morte no lugar onde a morte impera. E é de lá que ele ressurge. Os orientais dizem, trazendo em uma mão Adão e na outra mão Eva, libertando a humanidade inteira cativa da morte, libertando a humanidade do pecado. Ressurge, ressuscita invicto
Vence a morte o mais forte, aquele que achavam que era o opróbrio, aquele que acreditavam não valer nada. O amor rejeitado vence. É isso que nós celebramos hoje. Cristo é feito pedra angular. Sobre ele é construída a nossa vida, a nossa existência. Na ressurreição também está a nossa salvação. Geralmente nós pensamos a salvação como apenas a cruz. Isso é verdade, mas é uma verdade parcial. A salvação é a vida de Jesus toda. É o que Jesus diz, é o que Jesus faz. A salvação é o que ele faz, sobretudo na cruz, ao não fugir e nem recuar. Mas a salvação também é a sua ressurreição. Existe na tradição, talvez uma tradição popular, um apego muito grande à cruz e à dor. Nós conhecemos isso de perto. Nós sabemos o que é dor. Nós sabemos o que é morrer, especialmente nesse momento que estamos vivendo na história. Não porque conheçamos a morte, a nossa, mas porque conhecemos a morte dos outros. E por isso, talvez, por um apego à dor e à tristeza, ou porque a conhecemos de tão perto, esquecemos-nos da vida que vence a morte, do amor que sai invicto, que a morte, enfim, não tem a última palavra. E é isso que celebramos hoje. Hoje nós celebramos a resistência da vida. Dizia Raniero Cantalamessa, lá no Vaticano, hoje é a festa da reviravolta. Quando todo mundo achava que já era o fim, vem esta festa e nos indica uma reviravolta dos sentidos. Cristo ressurgiu. A pedra que foi rejeitada virou pedra de fundamento. Virou pedra que sustenta o arco inteiro, que angula a nossa vida, sustenta o nosso edifício. A nossa fé é, portanto, uma resistência. É lançar dúvida na própria morte, essa que parece ser uma certeza irrevogável. Ó morte, onde está a sua bandeira? Hoje nós podemos perguntar audaciosos. Ó morte, vós que levantais vossos frontões, porque hoje nós podemos cantar, duelaram o forte e o mais forte. E é o Cristo que vence a morte. É a fragilidade que vence a força da morte, a fragilidade do amor, a fragilidade da vida doada, do serviço. Mas como isso é possível? Podem nos perguntar, nós ainda morremos, a morte ainda nos entristece, nós temos saudades. Como é possível então dizer que o amor vence a morte? Por causa mesmo disso, o nosso coração mantém vivos aqueles que amamos. O nosso coração não deixa fechar-se num túmulo aqueles que nós tanto amamos pela vida. A nossa esperança resiste apesar de toda dor e tristeza, dizendo-nos: há amanhã, há depois da noite e da madrugada, um despertar de dia. Além disso, a nossa coragem reanima-se pela força do Espírito que nos põe de pé e nos mantém na caminhada, lutando contra as estruturas da morte.
A ressurreição, ela, acontecida com Cristo, irradia para nós. E a sua irradiação, a sua força, nos põe de pé, nos faz enxugar as nossas próprias lágrimas, nos faz ter coragem de viver, de reafirmar a vida, a nossa e a do irmão que sofre. A ressurreição nos salva, porque nos indica que ainda que morramos, nossa morte não é nada mais, nada menos do que uma transição, uma passagem para a vida definitiva junto com Deus. E para que a gente faça essa transição, então a gente descuida dessa vida? Então a gente despreza essa vida? Muito pelo contrário. A gente joga todo o valor nessa existência e tenta vivê-la, procura vivê-la com sentido, com a mesma doação e serviço que marcaram Jesus Cristo. A segunda leitura nos recorda hoje que nós todos morremos com Jesus. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Participamos de seu mistério pascal. Isso a gente celebra toda missa. Toda missa, quando a gente parte o pão e parte o vinho, a gente está morrendo de novo e ressurgindo de novo com Ele. Toda missa, portanto, não é uma memória psicológica ou vaga da Páscoa de Jesus, é viver a Páscoa de Jesus. A gente vai na cruz, a gente vai no túmulo vazio e a gente recebe toda a graça da salvação desse túmulo e dessa cruz. Nós ressuscitamos com Ele, não foi para viver como mortos. Nós ressuscitamos com Ele para viver marcados pela vida, pelas coisas do alto que não estão distantes de nós, mas estão presentes na nossa vida. Quais são as coisas do alto, senão o amor, senão a justiça, senão a solidariedade? Quais são as coisas do alto, senão as coisas que brotaram do alto da cruz? Vida doada, entrega, serviço. Viver segundo as coisas do alto. Nós que ressuscitamos com Cristo. E a primeira leitura mostra os apóstolos já marcados pela ressurreição. Quando alguém é marcado pela ressurreição, ela sabe o que a salvou. O que a salvou foi a morte de Jesus, mas Ele também ter se levantado dos mortos. O que salvou-nos foi Jesus se identificando com os nossos sofrimentos e com toda a nossa miséria, mas levantando-se, mostrando o nosso destino. O nosso destino não é o túmulo. O nosso destino não é a miséria da morte. O nosso destino é o lugar ao lado de Deus, junto com Cristo. Todo discípulo deve fazer anúncio disso na sua vida. A gente chama isso de querigma. É um mistério profundo da nossa fé, o mistério pascal. Cristo morreu e ressuscitou, mas isso não aconteceu só com Ele, eu também morri com Ele e hoje eu me levanto com Ele. Vamos deixar que se levante por isso a nossa esperança. Vamos deixar que ressuscite, que saia do túmulo a nossa coragem. Vamos deixar que tenha morrido na cruz o nosso egoísmo para levantar o homem novo, a humanidade nova. Que tenha sido crucificada a desumanidade nossa, nosso pecado, nossa iniquidade, e se ponha de pé a humanidade nova, a capacidade de ser gente, de ser solidário e de amar. Hoje nós somos como aqueles 3 discípulos, Madalena, Pedro e o discípulo amado.
Uns veem a pedra rolada do túmulo, mas estão ainda atrás do cadáver. Outros correm depressa, amam muito e com o amor entendem que o Cristo ressuscitou. Outros correm devagar, é o peso da vida, do cansaço e da culpa, demoram mais a entender, mas um dia compreendem, e essa compreensão liberta. Deixemos, pois, morrer com Cristo, o homem velho. Deixemos renascer o novo Adão, a nova Eva, que Ele mesmo tirou dos infernos. Amém. Amém. Amém.